Graça e paz, meus irmãos, você que me assiste aí, aqui quem vos fala é o pastor Bruno. Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. Lembrando, irmãos, hoje vou estar falando um pouquinho sobre sonhos proféticos. E se tiver alguma inspiração aqui no momento, porque aqui nada é programado assim, bem programado não. Que eu senti no meu coração de estar falando e coloquei o telefone e estou falando. Amém? Vou falar um pouquinho sobre sonhos proféticos. Amém? Sonhos que são simbologia da comunicação de Deus. Amém? A primeira coisa, antes de entrar no que eu vou estar falando, eu preciso primeiramente estar informando algumas coisas. Vamos entender. Lá no livro de Jó, no capítulo 33, do versículo 14, do versículo 15, diz o seguinte a palavra do Senhor. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, e de dois modos. Mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sobre o homem profundo sono, quando adormece na cama. Então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução. A primeira coisa que precisamos entender é, Deus fala uma, duas vezes, mas o homem não atenta para isso. Então a gente percebe que Deus ele quer comunicar com o homem. Deus quer falar com o homem através de sonhos. Deus quer falar com o homem através de visões. A primeira coisa, para descortinar algumas coisas aqui primeiro, né? Porque o público que pode me assistir são pessoas variadas, né? Desde o incrédulo, desde pessoas que não creem em Deus, desde uma pessoa que é muito religiosa, desde uma pessoa que não entende. Então eu vou falar um pouquinho explicativo, um pouquinho algumas coisas antes de entrar no sonho. Vamos entender. A primeira coisa, sonhos são algo que Deus comunica. Lá no livro de Números, vai dizer algo sobre Moisés e sobre Arão e Miriam. Arão e Miriam, em certo momento, a Bíblia vai dizer que Arão e Miriam se levantou contra Moisés. Falou mal de Moisés, amém? Por causa da mulher cuxita. Interessante que por causa desse motivo, Deus então vai repreender Arão e Miriam. Só que Deus vai falar algo importante. Vai dizer o seguinte, se tem profeta em vosso meio, eu, o Senhor, vou falar em visão ou em sonho. E vai dizer mais, que Deus fala em enigma, em figura. Mas com Moisés, Deus falava boca a boca, Deus falava de uma maneira mais clara, porque Moisés era fiel em toda a casa. Mas para os profetas Arão e Miriam, embora Arão também era sacerdote, mas Arão também era profeta. Como é que Deus comunicava com Miriam e com Arão? Através de sonhos e visões. Mas com Moisés era mais profundo, porque Moisés era o líder e Moisés ele tinha uma intimidade com Deus maior e Moisés era fiel em toda a casa. Então nós entendemos que sonhos, eles podem ser através de figuras e através de enigmas. Então nem sempre Deus vai falar de maneira literal, nem sempre Deus vai falar de uma maneira fácil de entendimento. Às vezes Deus vai falar por figura, às vezes Deus vai falar por enigmas. Enigmas, para quem não sabe, é uma forma de Deus falar algo que está meio nas entrelinhas, meio escondido. Algo que precisa de atenção, algo que precisa ser revelado, entendido. Isto é um enigma que muitas vezes Deus fala por figura. Amém? Vamos entender. Outra coisa também, sonhos proféticos, sonhos de revelação, amém? Geralmente pertence mais a quem tem um dom de revelação, dom de profecia ou ministério profético é diferente. Mas Deus também comunica através de sonhos a pessoas que não têm dom, pessoas que são ímpias, pessoas que não conhecem a Deus, assim como o Faraó, assim como outras pessoas. Dentro da Bíblia vai dizer pessoas que não eram crentes, pessoas que não tinham aliança com Deus, mas Deus comunicou com sonho. Amém? Então, a questão dos sonhos, Deus pode falar com várias pessoas. Desde quem tem um ministério profético, desde quem tem dom de revelação e até quem não tem dom. Mas quem tem um ministério profético, ele vai ter uma frequência maior. Quem tem o dom de revelação também ele vai ter uma frequência maior dentro da questão da ferramenta dos sonhos. Amém? Até aí tudo bem? Outra coisa também que alguém pode dizer, pastor, mas esse negócio de sonhos não é para os dias de hoje. Nós estamos na nova aliança. Primeira coisa, vamos entender. José e Maria, o próprio José, né, a qual era esposo de Maria, a mãe de Jesus, né, que gerou Jesus, a Bíblia vai dizer que José ele foi comunicado no sonho. Deus falou com ele no sonho a respeito de Maria, amém? Para ele não rejeitar Maria, para ele não negar Maria, porque o que Maria estava esperando era do Espírito Santo.
Então Deus falou com José dentro de um sonho. Deus também falou com José através de um anjo. Amém? A Bíblia vai dizer também, tudo no Novo Testamento. Amém? A Bíblia vai dizer também que José foi informado a respeito de Herodes, que Herodes queria matar a criança. Então Deus fala através de sonhos. Se eu pegar para falar aqui, eu vou falar muita coisa. Amém? Para não delongar muito o vídeo. Amém? Eu vou entrar mais no assunto. Então vamos entender aqui. O que significa sonhar com enxada? O que significa sonhar que está capinando um lote, um terreno? Irmãos, eu confesso que muitos sonhos que eu tenho, até eu costumo entender alguns. E às vezes eu prefiro ter uma confirmação, ter uma certeza maior, ter uma experiência, ter uma certeza maior. Então assim, eu lembro que há mais ou menos um ano atrás, eu comecei a ter sonhos que eu estava capinando um lote. Amém? Que eu estava limpando aquele lote. E interessante que, ao que Deus me deu entendimento sobre isso, a enxada, irmãos, para quem não sabe, né, eu creio que todos sabemos, a enxada, ela é uma ferramenta de limpeza. E geralmente a enxada é para limpar um terreno, é para limpar um solo. E quando nós fala de solo, a gente fala de campo, amém? O que é que nós lembramos? Nós lembramos da parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, e ali então o solo que tinha muitas pedras, ali a sementinha ela teve uma certa dificuldade. O solo que era mais rochoso. Então, a respeito do solo, a respeito da terra, geralmente na linguagem do sonho, geralmente, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o nosso interior. Interessante que Deus mostrou que o significado da ferramenta enxada representa, muitas vezes, que você está usando uma ferramenta dentro da Bíblia, que pode ser o jejum e a oração, para poder você limpar por dentro. Por exemplo, uma coisa que eu notei, que quando eu jejuava, geralmente algumas vezes Deus mostrava eu capinando um lote. Eu jejuava, no outro dia ou na mesma noite, ou dias depois, Deus mostrava eu limpando um terreno. Por que limpando? Porque o terreno, irmãos, aquela erva daninha, né? Aquele mato, aquela erva que ela começa a infiltrar no terreno. Para quê? Para atrapalhar do terreno, de alguma certa forma, o terreno ficar limpo. O terreno ele está numa posição boa, num solo fértil, para poder outras sementes, para outras árvores poder crescer ali saudavelmente. Amém? O nosso coração é a terra, o nosso coração é um terreno, onde a palavra de Deus ela tem que estar infiltrada, ela tem que crescer dentro de nós. E quando você jejua, você usa a ferramenta do jejum, é praticamente, na linguagem espiritual que Deus me deu entendimento, é você pegar a enxada e começar a capinar o terreno. O jejum, ele tem a capacidade, irmão, dentro de várias formas que o jejum tem, a Bíblia vai dizer que o jejum está muito referente à questão de humilhar a alma. Amém? O jejum também está muito presente à questão da mortificação da carne. O jejum também está muito ligado à questão de retirar de nós entulhos, aquela casca de incredulidade, amém? Medos, pensamentos enganosos, coisas que estão crescendo no nosso coração. Um exemplo, o mato. Aí quando você está usando a enxada, você está usando o jejum e a oração. É nesse momento que você está usando uma ferramenta que Deus te deu, a enxada, irmãos. Sonhar com enxada é você usar uma ferramenta que Deus te deu, praticar aquilo e começar a se purificar por dentro. Lembrando, purificação só é através de Jesus, mas o jejum é uma ferramenta que o próprio Deus te deu para você praticar, para que a tua alma seja subjugada. Eu não sei se você já reparou que muitas vezes quando nós jejuamos, principalmente quando passa de 12 horas de jejum, cria em nós uma estabilidade emocional. Se alguém começar a reparar, aquela pessoa que tem muita prática de jejum, você começa a perceber que o seu emocional começa a melhorar. A sua alma, né? A alma está ligada muito a sentimento, muito a emocional. O jejum ele tem a capacidade, de alguma certa forma, de subjugar a nossa carne e também, de alguma certa forma, humilhar a nossa alma. Amém? Por exemplo, quando você está jejuando, alguém te ofende, tem situações difíceis ali, você pode perceber que você fica mais manso, você fica mais suave. Amém? É lógico que nas primeiras horas tem aquela luta, né? A carne não querendo jejuar. Mas depois que você alcançou um certo nível do jejum,
a tua alma seja subjugada, é subjugada ao espírito. Mas é formado de corpo, alma e espírito. E o nosso espírito humano, quando você está jejuando, pela tua carne está mais fraca, a tua alma está subjugada, o teu espírito humano começa a ter uma testificação maior com o Espírito Santo. Você se aproxima de Deus de uma forma mais intensa. É por isso que muitas vezes, quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Nós ficamos mais sensíveis ao mundo espiritual. Quer ver um exemplo? A pessoa ela não tem tanta sensibilidade às coisas espirituais. Mas quando ela está jejuando, quando ela jejuou, ela anda no lugar, seu corpo se arrepia, se estremece. A pessoa não tinha prática de ter visões. Mas no dia que ela jejuou, ela começou a ter visões, começou a ter sonhos proféticos, começou a ter revelações. Por quê? Simplesmente pelo fato do jejum subjugar a sua carne. Amém? Vou dar um carro passando aqui, mas Deus está no controle. Amém? Tem um som aqui atrás de um carro aqui, mas Deus está no controle. Então vamos entender aqui. Não vou perder o foco não. Então, irmão, sonhar com enxada geralmente tem a ver, esse é o entendimento que eu tive com Deus. Sonhar que você está capinando um lote é você estar usando a ferramenta do jejum. Ou Deus está te orientando para você jejuar, para você pagar o preço. Para quê, pastor? Porque, irmão, a enxada ela serve literalmente para limpar o terreno. Amém? Quando você jejua, você está mortificando a tua carne. Você está trabalhando dentro de você, através de uma ferramenta espiritual, que é o jejum. Jejum e oração é você pegar a enxada e começar a limpar o terreno. É esse o significado. Quando sonha com enxada, tem a ver com jejum. É o trabalhar de Deus na tua vida, dentro do teu emocional, dentro do teu coração. Amém? Jejum também, irmãos, ele tem a ver com crescimento. Amém? Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre jejum, né? É lógico que a enxada, ela representa, amém? A ferramenta do jejum. Então, toda vez que você sonhar com enxada, tem a ver com jejum e oração. É uma ferramenta que Deus te orientando a tomar, a fazer. Amém? Então, lembra de uma coisa. Você está com muita dúvida, muita crise de medo, muito ansiosa, uma pessoa que está muito na carne, jejua. Amém? Porque o jejum vai ajudar você a tirar aquelas raízes do teu coração. Vai tirar aquela raiz de incredulidade, tirar aquele medo, tirar aqueles enganos emocionais que às vezes quer entrar no teu coração para deixar você chateado, magoado, triste. Amém? Lembrando, o jejum ele é uma ferramenta, irmãos. Não quer dizer também que você jejuar, você vai ser super-homem. Não quer dizer isso. Quer dizer que o jejum vai te auxiliar, vai colaborar para o seu amadurecimento, para a mortificação da tua carne. E, consequentemente, o teu homem interior vai ser fortalecido. Pastor, o que é o homem interior? O homem interior, irmãos, está constituído de alma e espírito. Amém? Então, quando você pratica as ferramentas espirituais, automaticamente você está subjugando a tua carne e está se fortalecendo por dentro. Então, a prática de jejum é a mesma coisa de você pegar uma enxada e começar a limpar o terreno. Lógico que quem limpa é Jesus, mas é uma ferramenta que ele te deu. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Um dono do terreno, dono da casa, falou assim com você: olha, pega aquela enxada lá, vai facilitar para você. Você está tendo muita dificuldade de limpar esse terreno aí, amém? Pega aquela enxada lá, começa a usar aquela enxada, vai ficar um pouco mais fácil. Assim é a ferramenta do jejum e da oração. Facilita, irmãos, esses conflitos que nós temos dentro de nós. Além também do jejum, irmãos, é você alcançar o favor do Senhor. A Bíblia fala que aquele que jejua da maneira certa, Deus recompensará. Amém? Em outro dia eu vou estar gravando sobre isso também, sobre o jejum, e é bênção. Então, sonhar com enxada simboliza você estar jejuando, estar praticando uma ferramenta espiritual. Agora vamos entender. No sonho você estava capinando o terreno e parece que ficou alguma parte lá ainda. Você viu que ficou lá um mato ainda. Você não terminou de capinar. Ouviu que você parou na metade. O que mostra isso? Mostra que você está usando a ferramenta, mas você tem que continuar usando a ferramenta. Em outras palavras, pode dizer que você abriu um jejum, começou a orar, começou a usar a ferramenta, mas Deus está mostrando que aquele nível de obstáculo exige de você mais. Como assim, pastor? Por exemplo, jejuou um dia, Deus está falando para você jejuar mais, em prol para limpar aquele terreno, em prol
desta área da sua vida, entendeu? Então, quando você está capinando no sonho e faltou uma parte terminar a capinar, é que Deus está falando para você continuar nessa prática, amém? Abrir um outro jejum ou aumentar o nível do jejum, tá bom? Irmãos, é esse o significado de sonhar com enxada, amém? Esse sonho, a interpretação, irmãos, não foi simplesmente assim, eu achar, não. Foi coisas que foi elaborado, o Espírito Santo foi me dando entendimento. E eu, de alguma certa forma, cheguei a essa certeza. Amém? Tendo experiência, abrindo jejum e vendo os resultados daquilo. Amém? Por exemplo, outra forma também. Você está capinando lá. Aí quando pensa que não, no sonho você está capinando, começou a cair aranhas na sua cabeça. Acaba a hora que você bateu a enxada, começou a cair aranha na sua cabeça. Algum inseto na sua cabeça. Isso está mostrando que você começou uma obra. Amém? Dentro das tuas emoções, dentro do seu psicológico. E essa obra é por meio dessa ferramenta do jejum e da oração. Só que está mostrando que precisa de um pouco mais. Amém? Porque se está caindo sobre a sua cabeça, é porque alguns ataques espirituais estão atingindo a sua mente. Amém? Teu emocional, teu coração. E você começou a cutucar aquela área. Amém? Então, você tem que jejuar mais. Tá bom? É esse significado no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente os irmãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá seu like aí no canal, amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.